Isso está em todas as igrejas. Ele disse, eu tenho vontade de parar de pregar, e eu ainda falei assim, a última coisa, eu tenho vontade de morrer pregando, porque eu achava que morrer pregando a mensagem de Mombrana, pelo menos eu tinha o direito de entrar dentro do céu. Seria um porque com a vida de pastor branamista que eu tinha mesmo, pegando tudo que eu tinha e aplicando, em vez de comprar carro, casa para minha esposa, e aplicando tudo, construindo tempo, comprando terreno, eu achava que eu ia chegar no céu. Mas não ia chegar. Só um adendo. Quando o apóstolo fala pregando a mensagem do irmão Brana, nós temos que entender. A logística é um pouco diferente, porque num culto secular ou num culto protestante, a exposição é direto com a Bíblia. Num culto Tabernáculo da Fé, ou agora que ele vai falar posteriormente da mensagem. Nós usamos a Bíblia e a mensagem, as duas coisas. Isso, usa-se a Bíblia e usa-se os parágrafos. É isso? No caso do tema Mombrana, eu usava a Bíblia e os parágrafos do William Brana. Hoje nós usamos a Bíblia. E os parágrafos. Por que usamos a Bíblia? Porque para nós a Bíblia é o fundamento do cristão. Mas usa também os parágrafos. E por que usamos? Aqui hoje é versículos, né? No Mombrana era parágrafo, aqui é versículo. Por que usamos os versículos desse livro? Porque nós acreditamos que a Bíblia não pode salvar. Acreditamos que o que salva é o profeta vivo, é o que ele diz. Certo. Então por isso que pregamos usando a Bíblia e usando a mensagem, ou seja, através dessa mensagem nós tornamos a Bíblia mais clara hoje. Okay. Quer dizer, ou através da Bíblia nós tornamos a mensagem clara, para a pessoa entender que o que está na Bíblia está a se repetir aqui agora. Então vamos lá. Como por exemplo, Timóteo usava as cartas de Paulo como referência. E as escrituras. Paulo não pediu para Timóteo, traga a capa, o inverno está chegando, deixei na casa de Carpo. Não esqueça dos livros e dos pergaminhos. Ó, Timóteo, me traz. Mas nas assembleias de Paulo, Timóteo lia as cartas de Paulo, era a prioridade. Porque o que o mensageiro vivo diz é o que é a vida eterna. Porque quando Jesus diz lá, só para fechar, em Mateus 4,4, o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai. Ele não falou que a vida eterna é a palavra que saiu da boca de Moisés, de Jeremias, ou que sairá dos profetas do futuro. Mas ele diz que a vida eterna é a palavra que sai da boca de Deus. Sai é presente, é hoje. Então a boca de Deus hoje é Caco Felipe. Era Paulo quando Paulo estava vivo, era Moisés. É isso que a humanidade deve entender, que Deus nunca vai parar de falar. Até o fim do mundo haverá profetas na terra. A boca de Deus vai falar. O que Deus não pode falar é através de um cadáver, de um defunto, de um morto. É por isso que hoje nós não podemos seguir a mensagem de Paulo, de Moisés, a mensagem de William Branham, entendeu? Porque o profeta Caco Felipe trouxe essa revelação. Não? O senhor vai explicar isso já. Vamos lá. Aí o senhor lá, de repente, como é que o senhor conhece a mensagem de Caco Felipe? Então, por 14 anos eu fui pastor ali em Aracaju, também na Bahia, em Paulo Afonso, também tinha um tabernáculo ali em Lagarto, 70 quilômetros de Aracaju. Paulo Afonso acho que é uns 240 quilômetros de Aracaju. Então eu tinha esses 3 tabernáculos que eu mesmo trabalhei para fundar eles, né? Ganhei o povo, além de 2 anos e meio como evangelista, branamista lá no Rio Grande do Norte. Então, eu não sabia, eu tenho que ser sincero, eu não sabia que o irmão Brana tinha dito que viria o clamor da meia-noite e que o irmão Brana tinha dito que viria um outro profeta em outra geração depois dele. O que eu sabia... O Brana disse isso? Disse isso. Como, por exemplo, em 19 de dezembro de 1954, na referência 233 da mensagem Cura Divina, pregada no tabernáculo de Jeffersonville, mas no Brasil nós não temos essa mensagem. Ela está em inglês, entendeu? No site lá dos filhos de William Branham, José e Billy Pop, tem as 1.205 mensagens. Aqui no Brasil nós só tínhamos 250. Então essa mensagem é importante. A irmão Branham diz que vem outro homem, e os pastores branhamistas que têm gráficas nunca tiveram interesse de traduzir, porque eles não querem dar um tiro no pé, né? Arrumar um problema. Então foi o próprio William Branham que falou, ele disse lá, eu não vou julgar a próxima geração depois de mim. No juízo final, no julgamento, eu vou julgar os homens e mulheres com que eu vivi com eles. Que legal. E para a próxima geração vir, quando ela vier, Deus terá um outro homem lá. É isso que o irmão Brana falava. Só que eu não tinha essa pregação. E também eu tenho que ser sincero, eu fiquei quase 17 anos aqui em Goiânia, era um pastor branamista,
Entenda, eu segui a mensagem Mombrana, mas eu só tinha umas 200 mensagens Mombrana. Estava faltando 1000. E mais em quase 50 anos de branamista, eles nunca traduziram tudo, e nem vai traduzir. Não tem interesse de traduzir, porque pode arrumar problema. Então, mas o que eu tinha mostrava que vinha algo, um reavivamento, que os 7 trovões ficou em silêncio quando Mombrana abriu os 7 selos, mas que voltaria a falar. Então, eu tinha esses pontinhos. E aí um dia, lá em Aracaju, eu tinha um notebook, um telefone também, um smartphone, eu estava no Google em inglês. Quando eu falei aquela hora ali que eu preguei em Goiânia, que eu queria continuar a pregar, parar de pregar, essas 3 opções, ou morrer pregando, eu estava dizendo ali que eu estava morto. Eu era um pastor, mas não, era um pastor morto espiritualmente. Porque a mensagem Mombrana, depois que um profeta morre, o Espírito de Deus que estava ali, alça voo, foi embora. Então a gente insiste, né? Como alguém vai insistir em pregar Paulo, o calvinista pauliciano vai insistir em pregar Paulo, o calvinista vai insistir em pregar Calvino, o metodista wesleyano vai insistir em pregar João Wesley, e o branamista vai insistir em pregar William Branham. Mas todo pregador que prega um profeta morto, eu tenho certeza que se eu perguntar a ele, no íntimo dele, você tem vida espiritual? Pelo menos eu fui sincero lá com os pastores. Eu não tinha, eu estava morto. Mesmo quem prega Jesus Cristo hoje, os 4 evangelhos, Jesus Cristo de Nazaré, ele deve saber que isso é história, e no íntimo dele, ele não tem vida. Aí é quando eu tinha lá um notebook, um smartphone lá em Aracaju, e eu estava no Google em inglês, eu estava caçando algo. Na Singapura, na Rússia, no Canadá, porque hoje em casa com o Google, você vê qualquer pregador no mundo, qualquer movimento. Claro. E aí eu me deparei com uma mensagem do profeta Cacu Filipe em inglês, não estava nem em português. Aí eu tive um enorme cuidado de copiar o site, na época era www.matth25v6.org. Hoje é www.filipecacu.org. Hoje, né? Mas em 2012 era esse, www.matth25v6, que quer dizer Mateus 25:6. Aí eu salvei o site, entrei no site, tinha umas pregações em português, mas a maioria em francês. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler 1, 2, 3, eu pegava, copiava e jogava no Google eletrônico, né? Mas o Google eletrônico traduzia mal, muito mal, entendeu? Mas eu percebia que tinha algo nas pregações do profeta Cacu Filipe, porque lendo a mensagem do profeta Cacu Filipe, eu passei a tomar conhecimento de referências, parágrafos da mensagem Mombrana. O Mombrana dizia que vem outro homem, em outra geração, vem um profeta mais duro do que eu, um profeta que vai pregar a palavra original, virá um grande personagem após mim, né? Que se ele viesse agora, eu diminuirei e ele crescerá, e está no 7º selo. Palavras do William Branham, na referência 326, 327, né? Pode ser a hora de eu partir, se assemelha muito a isso. Se for, alguém se levantará depois de mim e vai levar a mensagem adiante. Aí, lendo isso, como pastor branamista, eu ficava curioso, olha como que eu prego William Branham e nunca tive conhecimento disso. E aí eu ia lá no site da Voz de Deus, o pastor Ricardo mesmo, que é pastor em Aracaju, fala inglês, já morou em Londres, ele dizia, realmente, o pastor André, tem essa mensagem Mombrana em inglês. E aí, nós descobrimos que esconderam a verdade de nós, os pastores, a cúpula do tabernáculo da fé. E aí o que eu fiz? Esse personagem seria... o profeta Cacu Filipe. Aí o que eu fiz, né? Eu fui lendo, quando eu cheguei em Cacu 84, a mensagem Cacu 84, eu me lembro, era uma madrugada, né? Era uma madrugada, tinha umas 2, 3 horas da manhã, minha esposa estava dormindo, aí eu acordei ela. Acorda, meu bem. Ela disse, o que houve? Eu disse, eu encontrei o segredo do 7º selo de William Branham, achei o segredo. Ela disse, que segredo? Aí ela voltou a dormir, né? Estava tão cansada que ela dormiu, né? Mas o que eu tinha encontrado? Eu estava lendo Cacu 84, onde o profeta fala que Barack Obama, o queniano lá, né, que ficou 8 anos no governo americano, era um sinal de Deus para os branamistas do mundo inteiro entender que estávamos já vivendo a hora da meia-noite. A cor do vestido de Michelle Obama, que houve 2 posses,
Se você vê a cor do primeiro vestido, é um amarelo esverdeado. Sim. O profeta Cacô diz, essa é a pedra da noiva, a crisolita, né? Ou seja, enfim, com o profeta Cacô Filipe, nós entramos na maturidade, porque o irmão Brana, ele foi o profeta da restauração. Restaurar é fazer um reparo. Como Jesus disse lá em Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Foi o William Branham. Mas haveria de haver uma restituição, que é devolver ao estado original. E aí não era o William Branham. Aí é o mensageiro de Mateus 25:6, que prepara as virgens. É a grande águia de Apocalipse 12:14, que dá as suas duas asas à mulher. A mulher somos nós, a Igreja das Nações, e essas duas asas, é essa mensagem aqui, ó. Certo. Porque essa mensagem aqui, ela contém as revelações dos últimos mistérios do Velho e Novo Testamento, incluindo as promessas da Bíblia. E essa mensagem aqui, como a Mombrana falou em 1962, na mensagem super sinal, Sotgard, eu acho que é a referência 224, Mombrana diz assim, ó, vai aparecer um profeta que prega a palavra original. Olha, Mombrana diz desse jeito. Entendeu? Você acha que eu sou duro? Só porque eu prego contra o corte de cabelo, contra as organizações? Espere você ver esse profeta que vai pregar a palavra original. Então, na verdade, ele é tipo de um sucessor. É uma continuação, não? É um sucessor, como Josué foi sucessor de Moisés, Cacô Filipe é uma continuação desse profeta. Então, nessa mensagem aqui do profeta Cacô Filipe, essa mensagem aqui é as duas asas da grande águia de Apocalipse 12:14. Embora ela é pequena, dentro dela está o de volta à palavra original. Vamos lá. O que é, só para fechar, é um minutinho só. Claro. O que é de volta à palavra original? É restaurar e fazer um reparo. Você não derruba uma casa, um patrimônio, um prédio para restaurar. Você usa a mesma cor, a mesma telha, manda fabricar e faz lá a restauração, reparo. Mas voltar ao original, nada do que o William Branham pregou serve aqui na minha noite. Posso dar testemunhos de quando eu era branhamista, testemunhos de como o Branham era um homem íntegro, mas a mensagem do profeta Cacô Filipe é uma mensagem da palavra original. O original é voltar ao Éden. O original é devolver ao estado original. Por exemplo, está aqui os dois irmãos aqui da África, né? Como é que é o casamento lá na África lá? É no cartório ou é o dote? No casamento lá, tem que pagar dote. Pagar o dote. Você vai ver que Jacó paga 14 anos de dote por Raquel, Osés paga lá por aquela mulher prostituta. E onde está o dote aqui no Brasil? Por exemplo, quando eu prego o dote, que é onde volta a palavra original, a restituição, que é devolver a igreja ao estado original, os branhamistas dizem que eu estou trazendo costume da África. Quando, na verdade, onde Jacó pagou o dote? Onde Isaac pagou o dote? Onde Osés pagou o dote? Então, na verdade... o rei Saul mesmo. Você sabe que Davi quis casar com Mical, o Saul botou um dote pesado. O Saul odiava Davi, agora ele morre. Quero sem prepúcio de filisteu. Mas ele estava tentando levar Davi para a morte. Mas como Deus estava com Davi, Davi matou 200, cortou lá os prepúcios, trouxe num saco e tomou Mical. Então, eu estou te mostrando um ponto da palavra original, a ideia seria, que é o dote. A ideia seria, então, o fato de que... Pode falar, viu, pastor José? Por exemplo, o profeta da palavra... Ele restaura... devolve ao estado original. Devolve, né? Restaurou foi o William Branham. A ideia vamos supor, o dote, que era um costume totalmente oriental. Então, o dote é um costume oriental. Jacó pagou o Oriente. Se você ler lá em Êxodo, lá, acho que é entre o 18 e o 20, Deus instituiu o dote na lei de Moisés. Pagará o dote. E como é que se calcula o dote? Como que funciona? Como é que funciona? Então, só resumindo, hoje à meia-noite, para vocês entenderem o que é o dote. Mas é um costume oriental. É a palavra de Deus. Estava na lei de Moisés, estava lá com Jacó, estava com Isaac. Mesmo naquele casamento lá em Caná da Galileia, das bodas, houve o dote. Você pode dizer assim, ele começou no Oriente. Mas como ele é a palavra de Deus, e hoje o profeta Cacô Filipe traz o dote de volta, então ele é a palavra de Deus universal. Porque o mundo universal, né? O mundo, depois da Revolução Industrial, ele passa a... Revolução Industrial, cabeça maluca. O mundo ele sofre uma questão de ocidentalismo. É isso que eu estou dizendo, esse ocidentalismo tirou muito desse costume
Mas nós chamamos a palavra de Deus, nós não chamamos costume. Sim, costume, ou palavra, ou rito, certo? Costume, palavra, rito, doutrina, que era do Oriente. O Ocidente esqueceu muita coisa. E é aí que o profeta Cacu Felipe, ele não restaura, como é que é a palavra? Devolve ao Estado. Restitui devolve ao Estado original. Por exemplo, para nós, para o profeta Cacu Felipe, que é o profeta de Deus hoje, se um homem não pagou o dote ao pai da sua mulher, e é o pai que tem o direito de dar a mão em casamento e rejeitar. E ele pode pedir o que ele quiser pelo dote. Se um homem tem uma mulher e não pagou o dote, Deus vê hoje como em concubinato. Então nós vamos falar que a primeira pergunta... e os filhos são ilegítimos, entendeu? Agora, para tornar isso legal, normal e de acordo com a vontade de Deus, precisa pagar o dote. Eu vou dar minha experiência. Então, eu já era casado, eu tinha minha esposa. A primeira pergunta é, como funciona o dote na mensagem de Cacu Felipe? Então, na mensagem do profeta Cacu Felipe, um homem que vem com mulher, com companheira, certo, ou uma concubina, ele só pode batizar se ele pagar o dote. E quando o dote é a cerimônia de casamento. Certo. Não é aliança, não é pagar lá no cartório. Nós acreditamos que um irmão e uma irmã pode até ir no cartório, mas primeiro o dote. Primeiro tem que ser feita a cerimônia do dote. No meu caso, como eu fui à África ser batizado pelo profeta Cacu, antes de ir à África eu passei em Barreiras, na Bahia, onde vive meu sogro. Aí eu fui lá explicar para ele: ô meu sogro, eu vim aqui com um propósito, vim te visitar, mas eu vim aqui dizer para o senhor que eu preciso me batizar. Eu descobri uma mensagem, um profeta verdadeiro. E ele é cristão ou não? Ele era da Igreja Batista. Inclusive era uma pastora. Ele me disse que era uma mulher pastora, ainda tinha isso. Então eu cheguei com muito jeitinho com ele, né? Nesse ponto, né? Porque eu precisava resolver esse ponto. Eu estava passando lá e de lá eu vinha para São Paulo e para a África. E aí ia encontrar o profeta Cacu. Então eu expliquei: Jacó pagou 14 anos de dote por Raquel, Alabão, trabalho gratuito. Isaac pagou, José pagou, Davi pagou. Eu fiz ele entender o dote na Bíblia. Aí depois eu falei para ele assim: então, meu sogro, diante disso tudo que eu te expliquei, eu peço que o senhor me cobre alguma coisa, dinheiro, um objeto. A casa do senhor está aqui, talvez o senhor está precisando de alguma coisa dentro de casa, eu te dou toda a liberdade para o senhor me pedir algo, e eu vou comprar, eu vou lhe dar, e esse será o dote. O senhor pode pedir o que o senhor quiser. Meu sogro disse assim: vamos comer primeiro? Vamos almoçar primeiro? Aí nós estávamos almoçando, lá na hora do almoço, ele é pregador da Igreja Batista, e lá era uma mulher pregadora. Ele disse assim: eu já sei o que eu vou pedir para você. Eu quero um terno, paletó e calça novinha na loja. No meio do almoço. Pediu slim? Eu disse: tá bom, meu sogro. Depois do almoço nós vamos numa loja, foi o que eu fiz, levei ele numa loja, deixei ele lá no balcão com o vendedor, e disse: agora, meu sogro, escolhe o terno que o senhor quiser ir, que o senhor quiser eu vou pagar. Aí ele, com muito custo, escolheu. Aí eu fui no caixa, paguei, peguei na mão dele, ele mesmo falou: tá pago o dote, viu? Aí agora eu pude me batizar. Aposto, se eu fosse teu sogro, tava lascado, cara. Eu também. Eu ia pedir uma harmônica cobrar esse dote aí. Não, tem gente que pede dote, cara. Eu já vi gente pedir pra forrar a casa todinha. Eu tô olhando o barulho ali com o barulho. Tá entendendo? Mas tem gente que pede R$100, muito caro. Pede um cinto, não importa. O valor, é o que significa, né? Eu ia pedir um Armani. Na África, por exemplo, tem valores, né, irmão da mão? Ele foi cobrado $3.500 pelo dote. Cara, já tem valores estipulados. Então quem estipula o dote é o pai, né? É o pai. E no caso, assim, uma pessoa se converter a mensagem e microfone. Os pais já faleceu, como é que funciona? Como é que funciona? Então, aí ele pode procurar um tio da família paterna ou da materna. Normalmente tem que ser alguém que contribuiu na criação da esposa. A noiva não pode cobrar. Você está entendendo? Se o pai morreu, ele pode procurar um parente da família, materno ou paterno, desde que esse parente contribuiu na criação da mulher dele, entendeu? Da esposa, né? Certo. Ajudou, né? E quem deve receber o dote é quem fez a educação, ajudou, contribuiu, pode-se pagar para um irmão que ajudou contribuiu na educação, na criação. E você sabe que há famílias que o pai morre,
fica órfão, né, a família, mas tem aquele filho que assume tudo, a educação, dá a vida pelos irmãos. Doutor, posso fazer mais uma pergunta? Pode perguntar. E aí como é que funciona? Então, hoje não precisa então de cartório, o casamento. Pagou o dote, não precisa ir no cartório. O cartório está em segundo lugar, primeiro a palavra de Deus, né? O cartório seria o Estado. Porque tem o Estado e a igreja. A igreja, entendi. você lê a Capítulo 12, você vai ver o profeta fazendo separação do Estado, da igreja do Estado, e o profeta estabelece o que nós, da igreja, devemos obedecer. Há coisas que eu posso ir lá no Estado que não há problema. CPF, minha carteira de motorista, até ter um casamento lá no cartório, é o Estado. Sim. Mas nunca é colocar o Estado na frente da palavra de Deus, né? A igreja, ela sobrevive através de um profeta vivo, da mensagem de um profeta vivo, que é a palavra de Deus, em uma geração, né? E isso é o que vai nos levar ao céu, a obedecer. O dote, então, seria mais ou menos um rito litúrgico do casamento. No clamor da meia-noite, o dote é que tira o casal do concubinato, da clandestinidade, então, né? Legaliza. Então, seria o rito porque é o mandamento da palavra de o Deus. rito litúrgico, digamos assim, a ideia da oficialização. Eu só posso chamar de palavra de Deus, né? Não, sim. Eu lhe entendo, Sim. mas espero que você me entenda. Eu só posso chamar de a palavra de Deus. É que né? então a galera assistindo isso quer entender. Na linguagem seria a palavra de Deus, claro, como a ceia. Palavra de Deus, batismo, palavra de Deus. Mas são ritos litúrgicos. Por exemplo, o fato de pagar o dote é um rito litúrgico oficializando aquele casamento diante de Deus. Essa seria mais ou menos a Para ideia. nós pagar o dote, cumprir um ponto da palavra de Deus, e isso faz com que o marido tenha direito ao batismo. Por exemplo, se um casal vier a mensagem e o marido não pagar o dote, pode que nós não vai batizar ele. Tem que pagar o dote. Porque ele tem que sair do concubinato. Ou então ele vai dizer, nós vamos comprometer ele o seguinte, nós te batiza, você e a sua esposa, desde que você se abstenha do sexo. Vocês podem viver juntos, você vai ter que praticar a abstinência até pagar o dote. Meu Deus. Então, se ele se comprometer, nós batizamos. Um jeito de pagar. Mas lembrando, por que nós fazemos isso? Lembrando que batismo é salvação. Jesus disse em Marcos 16 que aquele que crê e for batizado será salvo. Vai que eu estou pregando, aí um casal ouve, aí esse irmão só vai ter uma oportunidade na vida, que é aquela hora ali de batizar. O que o amanhã não nos pertence. Pode haver surpresa. Aí pode que ele diz, não, eu vou me pôr em ordem primeiro. Vou pagar o dólar. Aí vai que ele demora 1 mês, 2 meses, vai que ele morre. Então, se ele morreu dormindo, de acordo com o profeta Felipe. Ele não entrou dentro do paraíso, mas ele dormiu fora da porta do paraíso. Aí é um perigo, entendeu? Se Deus quiser usar de soberania na segunda ressurreição e dar a vida eterna para ele, aí é com Deus. Então, essas coisas de dote, de batismo, de lavar os pés hoje, que é dar a cadeira e servir o mais indigno, esses mandamentos do absoluto de Deus hoje na terra, que é Cacau Felipe, nós não podemos brincar com eles, né? Eles têm que ser praticados, porque desses mandamentos depende a nossa entrada no céu, no paraíso. Muito bem. Antes de continuar aqui a entrevista, como é que está a audiência aí, Jefferson? Tá boa. A galera tá conosco aí? Tem um comentário. Então, gente, lembrando, deixa eu dizer para você. Lembrando que a ideia é conhecer o que eles anunciam. Exatamente. A ideia é conhecer o que eles anunciam, porque nós julgamos sem saber. Então é um programa educativo, pedagógico, tá? Então os comentários, se forem absurdos, eu peço que o senhor nem lê, porque eu acho que primeiramente exige uma ética e exige um respeito. Eu acho que a maioria aluno tem que respeitar, tá bom? Na verdade, só tem isso. Não, esse nem compensa ler. Muito bem. Como é que tá a audiência aí? Fala com a galera. Tá bom, tem hora que o pessoal tá interagindo legal. O primeiro contato que eu estou tendo com o apóstolo, que... Então assim, eu tô quieto aqui porque eu tô ouvindo, conhecendo, né? Lógico que vai dando... conforme o senhor vai falando, vai surgindo dúvidas. E a intenção aqui, se fosse não é sabatinar o senhor ou os seus companheiros, não é fazer... Porque às vezes a gente faz uma pergunta que às vezes constrange, então não é essa... Hoje a gente convidou vocês aqui porque a gente quer conhecer o ministério, vamos falar assim, né? Então, em outra oportunidade, talvez, né? Se eu estiver por aqui, aí a gente vai fazer perguntas.
o senhor foi respondendo essas perguntas. Mas isso? Mas por que isso? Não, pode perguntar, mas sem constranger, né? Não, mas às vezes a pergunta é constrangedora. Porque sabe o que acontece? O senhor entende? Ele vai, não, vamos fazer o marketing, ele vai no café teológico. Isso, porque assim, vamos ser sinceros. Bom, ele sabe, o café teológico, pastor Jefferson, não te cortando, esse aqui é um dos nossos administradores lá também. Café teológico é onde tem os alunos ali da faculdade e é aberto ao público e eles vão perguntar. O apóstolo vai palestrar um tema e logo em seguida virá a pergunta dos alunos. Continua, o que o senhor quer dizer? Então, que assim, se eu chamar de convir, que assim, para nós, por exemplo, a mensagem do ministério de vocês é um ministério novo, que contradiz em muitas coisas o que nós cremos. Muitas coisas. O evangelho que é pregado na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, é muito diferente, certo?